Deu certo? Deu certo, Ana? É. Olha, tudo bom, querida? Ai, coisa boa. Eu tava nervosa. Porque, olha, eu e Climério, eu fiz a primeira e aí pegou. Mas umas duas, né? Aí depois a gente já vai fazendo umas quatro juntas, né? Eu e ele. E aí depois não pegou mais. Eu digo, oxe, que negócio estranho. Ai, meu Deus, Aí eu por disse, favor, que Climério, fala pegue, assim, que dê certo. aí. E teve uma que eu fiz sozinha, porque ele não conseguiu entrar. Eu E assisti aí essa. assistiu, aí eu tive que Foi. fazer só, né? Mas aí da outra vez a gente tentou, aí eu digo, Climério, vamos fazer o seguinte. Aí eu tentei primeiro, não consegui, eu digo, faz o seguinte, tenta você aí primeiro. Aí ele tentou, aí conseguiu. Ai, Ana, como é que você tá, Ana? Tá tudo bem, graças a Deus. O E senhor? eu estou interrompendo aí seu dia dos namorados, né? Quando eu marquei, Nada. depois foi que eu vim me ligar, né? Mas ninguém Nossa, tá saindo de casa mesmo, né? tá todo mundo em casa todo dia é dia dos namorados. É verdade, é verdade. Todo dia é dia dos namorados, tá todo mundo aí É. aproveitando aí, né, essa pandemia aí. Como é que você tá durante esse período da pandemia? Ainda não começou, né? Aí eu queria saber um pouco mais aí. Como é que você tá? Então, no início foi um pouquinho complicado, sabe? Uhum. Porque foi em março, né? Foi. Fazia pouco tempo que mãe tinha falecido, minhas emoções estavam muito misturadas, e aí Ah, veio a eita. pandemia para se isolar, Aham, pode né? falar, que eu só vou ajeitar aqui o A gente sem ventilador para. poder sair de casa, e aí eu confesso que eu fiquei meio agoniada. Teve uns Foi, dias, né? os primeiros dias foram difíceis, e aí também uma rotina totalmente diferente, porque como já Sim. viaja muito, eu sou acostumada a ficar mais sozinha. Eita, é Então, mesmo, assim, Ana. mudou tudo para mim. Realmente. E o filho dele também, que estava aqui no final de semana, quando decretaram a quarentena, ele estava aqui. Aí a Uhum. gente achou por bem ele ficar. Então, Sim. assim, ficou tudo diferente para mim, porque eu chegava em casa, não tinha muito trabalho, coisa e tal, não sei o quê. E aí eu disse, meu Deus, em que mundo eu estou? Realmente, realmente, viu? Essa É. E é, aí, é pastor, começou a chegar muitas notícias de pessoas queridas, isso. conhecidas, doentes. E a gente foi ficando aflita, a gente vai sentindo as dores das pessoas e vai se sentindo meio sufocada, meio perdida. Eu confesso que o início foi difícil. Não que agora É, não esteja sendo, porque é como não, a gente não pode dizer que a gente se acostuma, porque é impossível se acostumar com tanta dor e com tanta tristeza. é verdade, é verdade. Mas o início foi complicado. Aham. Esse é realmente é um momento assim difícil. Muita gente que eu conheço assim, né, tem passado por isso. Pacientes meus que estavam indo bem, de repente teve uma certa regressão no tratamento, É, entendeu? Estava indo aí é complicado. muito bem. Principalmente a ansiedade nesse período é muito grande e E depressão. principalmente para quem já está em tratamento, como eu, que já estou em tratamento, e Aham. seus pacientes, então é mais complicado ainda, porque você fica se sobrecarregando de notícias ruins. É, Porque no início a gente, naquela ansiedade de saber o que está acontecendo, eram só notícias ruins, só notícias tristes, só notícias pesadas. é. E aí você vai ficando sufocado. Exatamente. E o que eu tenho dito para alguns pacientes quando estão assim, e também para as pessoas, de uma forma geral, né? Eu até coloquei numa das lives, aí eu não me lembro, a questão de você não estabelecer expectativas nesse momento, sabe? É, Porque exato. você fica olhando, diminuiu a quantidade de casos, no outro dia dobrou. Então, É, aí você fica com aquela esperança de que vai vai resolver melhorar, né? logo a questão, né? Tudo vai logo ser resolvido, que vai voltar a funcionar ao normal. E aí não acontece, E fica aquele entendeu? altos e baixos, né? Altos Fica e aquele alto baixos. e baixo. Eu digo, olha, faça o seguinte, viva o dia a dia, É, certo? Não fique vendo notícia ruim, viva o dia a dia, não faça expectativa, eu acho que para a semana vai estar melhor, porque pode não estar, e você se afunda por causa exato, da frustração que tem, né? exatamente. Bom, então vamos começar aí, né? O pessoal tá chegando, né? O pessoal tá chegando aí, eu vou saudar aí o pessoal, né? Gente aí, né, que tá chegando. Graça e paz aí, boa noite aí a todos, né? Espero que vocês aí continuem aí chegando para a gente assim iniciar
né, a nossa live. Tinha muita gente com expectativa, viu, Ana, da nossa live aí. Oi, pastor, não fale isso não, que eu fico nervosa. Não, e você divulgou aí. Climério aí. Pastor Climério disse, qualquer coisa me chama. Eu digo, pelo amor de Deus, fique perto. eu disse, você colocou, inclusive, no seu Instagram, né? Então, eu digo, pronto, aí agora que você também tem vários seguidores, e aí o pessoal, né, da sua rede também vai participar disso aí, né? Então, não sei né, se estão cantando no Dia dos Namorados, né, pastor? Exatamente. E pode também participar, né? Vendo assim, participando assim de um tema que eu espero que vai ser muito bom para as pessoas, porque a ideia da live, enquanto o pessoal está chegando aí, a ideia da live que eu criei era exatamente para isso, para a gente estar discutindo temas que fossem relevantes, principalmente para esse momento, né? Principalmente para esse momento. Talvez na próxima sexta-feira o tema vai ser por que Deus permite essas coisas que acontecem, né? Pandemia, tragédias, porque Deus, que é bom, permite. Né? Porque a gente vive num mundo dessa forma, quando a gente crê num Deus que é bom. E essa pergunta serve também para as nossas lutas individuais, que muitas vezes a gente pergunta isso, né? Com certeza, tem muita gente que tem suas lutas. E aí a pergunta já é, por que comigo? Essa pergunta eu me fiz algumas vezes. Por que comigo? Puxa vida, eu não sou o pior dos pecadores, né? E por que está acontecendo comigo? Que eu fiz de tão errado, meu Deus. Que foi que eu fiz de tão errado, né? Para vir essa avalanche toda. Isso. Que, infelizmente, vários evangélicos também pensam assim, Ana. Entendeu? Vários evangélicos eles pensam assim, de que se alguma coisa ruim está acontecendo com alguém, os amigos de Jó. Os amigos de Jó. Entendeu? Que eu disse que os amigos de Jó prestaram um grande serviço a Jó enquanto ficaram calados. Durante 7 dias eles foram visitar, viram que o estado de Jó era tão calamitoso que eles ficaram calados, né? O problema foi que depois de 7 dias eles abriram a boca. E quem fala isso não mede as consequências do quanto vai fazer sofrer ainda mais a pessoa que está dentro da situação. Porque mesmo que você fale para outra pessoa, acaba chegando aos ouvidos da pessoa de quem você falou. Isso mesmo. E aí a pessoa que já está dentro de um contexto complicado emocionalmente, seja ele dentro de um contexto familiar ou qualquer outra esfera, já está tão sensível e ainda vem alguém para dizer que a pessoa está sofrendo porque está em pecado. Isso mesmo. Aí coloca mais uma culpa na pessoa, né? Isso mesmo. É complicado. Olha, gente, hoje nós temos a honra aí de fazer a live aí com Ana Tereza, né, que é odontóloga com profissão, mas acima de tudo é uma filha de Deus. Alguém que tem tido experiências com o Senhor e que ela relata, né, num livro chamado O Trajeto da Dor ao Amor. Né? Um livro aí, olha, que você que ainda não adquiriu. Ana, tá na venda ainda? Tá, eu tenho. Produziu mais? Você produziu mais? Uhum. Porque a primeira eu me lembro que foi embora logo, né? Foi. Então esse livro aqui, gente, olha, vale a pena você adquirir. É uma experiência muito abençoada, um testemunho muito bom. E é interessante, Ana, que o seu livro ele é escrito da maneira como você fala. E isso é muito bom, sabia? Isso é bom, porque a pessoa lê tendo como se você estivesse falando, contando ali, próximo para a pessoa ali, o seu testemunho, né? Ao vivo ali. A minha intenção foi essa, que qualquer pessoa que estivesse lendo pudesse entender e se colocar naquela situação. Até quando a minha amiga jornalista foi corrigir, ela perguntou, você quer que eu mude as palavras? Eu disse, não. Eu quero que você corrija apenas os erros, né? De ortografia, pontuação, as regras novas que eu sei. Mas eu quero que você deixe a minha forma de falar, porque eu estou falando como filha. Eu estou falando de uma história real que pode acontecer com qualquer família. Então, não quero que alguém venha com palavras rebuscadas e interfira na minha maneira de falar. Exatamente. Não ia ser Exatamente. E ele não é um livro técnico, é um livro que conta a sua história, sua experiência, um recorte da sua vida, né, que você relata aí.
e que tem assim uma importância muito grande para as pessoas. Eu tive o privilégio, né, de ler em primeira mão, né? Antes de todo mundo. Eu tive até, né, eu tive o privilégio de você ir fazendo os capítulos mandando para mim, né? Foi. E eu ia lendo aqui, ia lendo com Áurea, a gente ia lendo, eu digo, mas rapaz, está muito gostoso a maneira como ela está falando de coisas sérias, E mas o senhor já sabia de tudo, né? Porque exatamente, né? Com a leveza, né, que você escreveu, Ana. Então eu fiquei muito satisfeito. Eu foi um quero presente dizer. de Deus, realmente, para mim. Porque, assim, eu não consigo explicar como foi Uhum, que eu... Quando eu leio o livro, eu às vezes olho e digo, meu Deus, eu escrevi isso mesmo. Eu consegui aham, escrever. Porque, assim, pastor, foi... Sabe quando Deus coloca algo no seu coração? Você sim, começa e não aham, consegue parar. E aí as coisas vão fluindo de uma maneira que eu não conseguia parar de escrever. Eu tinha que escrever todos os dias. Tanto é que foi numa época que meu pai estava com os sintomas já evoluídos do Alzheimer. Então, assim, às vezes eu chegava em casa à noite, ficava até 2 horas da manhã escrevendo. Porque era uma coisa que eu não conseguia parar. E a melhor uhum, sensação que eu tinha, que eu lhe disse isso, é que à medida que eu ia escrevendo, eu não sofria mais. Eu sabia que eu tinha sido isso, curada verdadeiramente daquilo, né? E verdade. assim, o que eu estava falando naquele momento, o que eu estava relatando, o que eu tinha passado até aquele momento, só me dava mais força para passar por aquilo que eu estava vivendo e pelas coisas que ainda estavam por vir. Isso Foi mesmo. impressionante isso. E Deus estava trabalhando em mim enquanto eu escrevia o livro. Porque enquanto você escreve a sua história, vai elaborando psicologicamente alguns daqueles fatos ali que mais te afetaram. É, né? É. Não, essas explicações aí, o senhor que dá. É. Quando você vai escrevendo, entendeu? Às vezes eu digo para as pessoas, às vezes, escreverem nos seus diários tal. E isso ajuda, né? Elabora. Gente, olha, só uma questão. Se terminar aí, né? Porque o Instagram é 1 hora, certo? Então, quando der mais ou menos 5 para as 9, ele vai interromper. Se a gente não tiver terminado, fica aí que a gente vai retornar, tá certo? Então, Ana, eu elaborei aqui algumas perguntas, porque é você quem vai falar mais, certo? Tá. E a primeira delas, a gente já falou um pouco aí, mas eu queria saber o que é que motivou você a escrever esse livro. A contar a sua história, porque não é todo mundo que gosta de contar suas histórias, né? Não gosta Uhum. de abrir seu coração, falar das suas fraquezas. E aqui no livro você fala delas. Falo É bem, tudo. você fala tudo. Aí eu queria saber o que é que motivou você. Pastor, na verdade, eu estava assistindo um programa de TV. Eu acho que eu até falei sobre isso no livro. Eu estava assistindo um programa de TV em casa. Jefferson estava dormindo já. Eu estava assistindo um programa e nesse programa, era um programa de entrevistas, e uma mãe relatava que tinha escrito um livro depois que ela perdeu um filho de 17 anos em uma brincadeira, um esporte um momento de lazer no mar. E aí ela disse que depois ela decidiu escrever esse livro para tentar ajudar outras mães que passassem pela mesma situação que ela. E aí, Uhum. quando ela começou a conversar sobre isso, eu fui me aproximando da televisão, sabe? Como se aquilo estivesse falando diretamente comigo. E aí, naquele momento, é como se Deus estivesse falando assim para mim: o que você está vivendo não pode ficar só para você. A experiência que você está vivendo na sua vida, ela precisa servir para ajudar outras pessoas. Sabe assim a sensação que parece que uma flecha te acertou e aí você, né, diz assim, meu Deus, escrever um livro sobre a minha história. Aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, Deus, desde brincadeira, porque eu nunca escrevi nada na minha vida, eu vou escrever um livro como? Não sei nem por onde começar, não sei nada. Pastor, aquilo não saiu da minha cabeça. Não saiu da minha cabeça. No outro dia eu comecei a escrever o livro. E aí foi exatamente esse o meu desejo, sabe? Porque quando eu me via perdida dentro daquela história, porque como eu falo no livro, eu vivi uma inversão de papéis sem aviso prévio. A gente não é preparado para aquilo. Ninguém chega e diz assim, olha,
vai acontecer isso, isso e isso, e você vai começar a agir, agir assim, assim, assim. Não. As coisas vão acontecendo, você vai sendo pego de surpresa e vai tendo que saber lidar com aquilo. Porque não tem um manual. Não tem um manual Uhum. pronto, sabe? Não tem apostila te explicando como é que você vai viver aquela situação. Então, assim, e aí eu comecei a lembrar, eu já passei por tanta coisa, eu já vivi tantos momentos ruins. E aí, se eu puder encurtar um pouquinho a história de uma outra pessoa, se eu puder, com a minha experiência, fazer ela se sentir mais amparada e diminuir o trajeto dela para que não fosse tão longo quanto o meu, de aprendizado, de superações, de entender determinadas coisas, então foi esse o meu objetivo. Foi assim que surgiu. Que surgiu, né? É, uma coisa que é bem E interessante aqui é vale que salientar que ninguém acreditava em mim, não, viu? era? Quando eu. Acreditava não. Quando eu falei para. Até meu marido mesmo, né? Eu falei para ele, amor, vou começar a escrever um livro sobre a minha história. Ah, tá certo, vai ser bom para você, porque, né, você vai ocupar a cabeça. Eu digo, tá bom, me aguarde. Aí falei para os meus irmãos, ah, tá. Sabe aquela coisa assim, né? É aquela coisa que achava que ia ser assim, eu ia começar a escrever, mas que eu não Uhum, ia conseguir, porque eu realmente nunca escrevi nada. Mas sim, assim, eu sei que quando Deus coloca algo no coração da gente, se a gente não fizer, a gente fica inquieto. é verdade. E aí eu sabia a quantidade de capítulos que ia ter, sabe? Eu sabia assim, mais ou menos, e Deus foi trazendo à minha memória aquela sequência. Aquela Uhum, sequência, onde começou, começar a partir de quando? Começar a partir de que etapa, né? E isso aí foi mesmo. assim, foi assim. Isso mesmo, a gente vê aqui, né, no, no sumário, no índice, né, a gente vê ali a sequência todinha, quando você coloca os Uhum. capítulos nomeados, né, porque você não faz assim uma narrativa simplesmente assim, começando, feito e terminando, não, você sai e coloca os capítulos para que a Capítulo. pessoa possa acompanhar, não é, Uhum. Exato. a leitura passo a passo, e cada capítulo desse refere-se a uma fase da sua vida, não é isso? É isso mesmo, isso Não é isso? mesmo. E lembra quando eu conversei com o senhor que eu tinha ido conversar com um editor, quer dizer, editor não, com o responsável por uma livraria cristã. E Sim, ele tinha lembro. falado para eu tentar mudar os títulos dos capítulos, coisa e tal. Aí a gente conversou sobre algumas coisas, conversou sobre a capa, né? E Uhum. aí ele disse, olha, faça assim, assim, assim. Mas não dava, não encaixava com o que eu queria falar. Aí eu voltei para os meus títulos, entendeu? E Sim, assim, eu digo, eu vou escrever do jeito que eu sou e pronto. Se der certo, exatamente. E achei ok. interessante porque são 10 capítulos e você colocou também retalhos de histórias de outras pessoas, Sim, não é? Que foi esse muito capítulo eu importante, acho lindo. né? Retalhos, né? De vidas. Então você coloca ali né? As experiências de outras pessoas De também outras que de certa pessoas. forma viveram coisas semelhantes, né? Experiências reais também de pessoas que viveram seus trajetos, são pessoas que eu conheço. Ô, Ana, uma das coisas assim que eu percebo no livro que foi uma e ali você coloca transformação de cenário, foi a sua conversão, né? Você converteu-se ao Evangelho, né? Uhum. E isso foi uma coisa assim que foi uma mudança radical na sua vida. Que Lembra que a gente conversou? eu me lembro daquela Ana que chegava lá na igreja, na entrada, o Não, senhor e o pastor senhor Belarmino, lembra? é? O O senhor senhor pastor lembra Belarmino, eu disso? digo, sou eu, lá na avenida, né? Sou eu, Pastor, sim. Aí eu poderia não falar sou com o da senhor um sua pouquinho? igreja, eu não sou daqui, não. Eu não sou da Foi, sua igreja, não, mas eu foi, não sou poderia das. conversar com o Foi. senhor. Aí começou ali o bate-papo, aí todo domingo você chegava, batia aquele bate-papo, né? E eu sempre achei você assim, digo, olha, tão quietinha, não imaginava que você tinha tido, né, como você conta no livro, que a gente não vai dar spoiler aqui, certo, gente? Quem quiser, Não vamos não. compre, Quem quiser que certo? compre, né, Mas que doutor? houve uma transformação assim, Ana. Sim, grande, grande. E assim, inclusive no livro, uma coisa que eu acho bem importante a gente falar é que o cuidado que os pais e que as pessoas que são referência para a gente devem ter nos comportamentos.
entendeu? Porque, assim, meu pai, antes dele ser diagnosticado com Alzheimer, ele começou tendo depressão. Porque ele se aposentou, ele era um homem muito ativo, coisa e tal, não sei o quê, e aí, de repente, parou. Quando ele parou e a depressão veio, a fuga que ele escolheu foi a bebida. Ele já bebia, mas bebia, tipo, socialmente. Eu nunca tinha visto meu pai Uhum. embriagado, coisa e tal. Mas pelo fato dele ter ficado ocioso, né, de ter ficado parado, parou de trabalhar, parou tudo. E com o casamento do meu irmão do meio, a situação ficou mais grave ainda, porque meu irmão era a companhia masculina dele em casa. E aí ficou Uhum. só eu e minha mãe. Então, meu pai passou a beber mesmo, sabe? Beber, assim, todo final de semana. A sexta-feira era o dia que ele escolhia para beber, né? E aí eu passei a buscar meu pai nos bares, eu passei a ver aquela situação, eu passei a sofrer com aquilo, minha mãe também. Ela não queria que eu fosse buscar meu pai no bar, mas eu ia porque eu sabia que quanto mais tempo ele demorasse na rua, ia ser pior para mim e para ela. Mas aí o que aconteceu? Dentro desse contexto, eu acabei repetindo essa fuga do meu pai. Eu Uhum. usei a bebida também como fuga minha. Então, aquela situação que tinha sido escolhida por ele como refúgio, mesmo sem ele saber que era um refúgio, eu acabei repetindo. E sem Mesmo saber, né, sabendo, também. E sem saber, e e você sem sem saber. saber, Não, né? sem saber. E assim, o que é que acontece? Aquilo ali, apesar de eu saber que era a bebida que estava destruindo o elo que existia entre a gente e estava destruindo aquela figura paterna para mim, eu acabei fazendo a mesma coisa que eles, sem eles saberem, porque eles não sabiam, eu fazia isso no final de semana, Muito entendeu? importante isso, muito importante. Então, assim, eu sempre gosto de frisar isso, sabe, pastor? Porque do mesmo jeito que aconteceu comigo, eu sou a filha mais nova, a única mulher, né? Meu pai, para mim era o pai herói, aquele Uhum. pai que eu via, né? E assim, É, a partir do momento que eu vi determinadas atitudes dele, aquela figura de pai herói foi se quebrando, mas eu acho que a admiração era tão grande que, sem perceber, eu repeti o mesmo erro que ele. isso é Não uma sei como é que se explica isso. isso é uma identificação, né? Uma identificação inconsciente. Isso acontece no plano do inconsciente. Não é que você É, olhou né? para o seu pai e disse assim: "Ah, eu vou fazer a mesma coisa". Não, É que não. inconscientemente você reproduz isso aí. Entendi. E eu acho isso bem importante de se falar, porque às vezes os pais ou as pessoas que a gente tem como referência na vida da gente não percebem que as pessoas se espelham algumas vezes nas suas atitudes e na sua maneira de viver, sabe? E aí você acaba fazendo coisas que talvez para você sejam bobagem, mas para quem está te vendo não é, Isso né? mesmo. Então eu não imaginava, né, que você tinha tido essa vida. Eu achava assim, eu digo assim, você é tão sempre assim, né? Você é do seu Foi mesmo. temperamento, né? Tranquila, assim, seu temperamento, Aham. tranquila, tudinho. Então quando eu comecei a conhecer você e você falou desse aspecto da sua vida, né? E você relata no livro e eu achei interessante aí por causa pode falar. Pastor, tive até a frente de um bloco de carnaval na Micaribe, meu filho. Já Oh, pensou? foi mesmo. É Tá vendo? vida. Olha, olha aí, o pessoal aí tá sabendo agora, viu? Né? É, Tá vendo situação. aí? Lá, na nossa igreja tem algumas pessoas assim, né? Alexandre Exato. foi presidente das Catraias, né? No próprio carnaval. Tá vendo? Veja bem. E aí houve essa transformação na sua vida, né? Você poderia falar aí como é que foi esse momento desse encontro com o Evangelho? Então, tudo começou na IBMC, né? Uhum. E aí a minha vizinha me convidou para ir no culto. E eu não gostava, eu sinceramente não gostava. Eu era católica, fui de uma família católica, mas isso não tem a ver com instituição. Eu Não, acho que tem sim. a ver, né, com a vida É, da gente mesmo. E aí o que isso. acontece? Eu estudei em colégio de base cristã, mas eu não conhecia a Bíblia. Eu Uhum. nunca tinha lido a Bíblia, entende? Então, assim, é aquela situação que muitas pessoas vivem hoje em dia. É viver um evangelho de. Não é viver.
É dizer que você é cristão, porque você acredita em Deus, porque você vai ao templo, porque você participa de alguma reunião, enfim. Mas você não tem intimidade com Deus, você não passou por nenhuma experiência com Deus. E aí, era isso. Até que um dia minha vizinha me chamou para ir no culto da igreja, que era o culto festivo, porque era aniversário da igreja, e era aniversário dela também, que é na mesma data. Aí eu vou nada, vou não. Eu já tinha raiva quando me entregavam alguma literatura daquela na rua. Ai, como eu tinha raiva, pastor. Vixe, eu tinha mesmo, não vou mentir. Aí, enfim, quando eu fui a primeira vez e achei diferente, legal, mas como foi um culto festivo, teve muita apresentação, né? E aí Isso. o culto festivo já é diferente. Aí, enfim, quando foi depois, ela me chamou de novo, e aí fui, coisa e tal. Através das pregações, pelo fato do senhor usar a Bíblia, abre a Bíblia e Uhum. faz aquilo ali. Então, foi aquela dita conversa, né? Pastor Belarmino, eu queria falar com o senhor, eu não sou daqui da sua igreja, não, mas tem como a gente conversar, né? Foi. Pronto, e a partir dali a gente foi conversando. Eu estava dentro de um relacionamento que era bem ruim, né? Que era um relacionamento que me fazia mal, que me afastava da minha família e que também era um refúgio, mas eu não entendia como refúgio. Então o Senhor foi me ajudando, né? Me Uhum. aconselhando e através mesmo da leitura da Bíblia, né? Que é aquela coisa de você ler a Bíblia, de você ouvir a pregação baseada no texto bíblico e conhecendo. Você conhecer quem é Jesus, quem foi Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, com quem Jesus andou, como foi essa história, entendeu? E aquela situação de um Deus distante deixa de existir e aí ele passa a fazer parte da nossa vida. E eu estava num momento muito delicado, de muitos conflitos e muitas coisas ruins acontecendo, e eu perdida. E é exatamente quando eu digo que em meio ao deserto surge oásis, e esse oásis Uhum. é Deus. Né? Uma coisa importante que eu vejo aí Pastor, nessa só um questão. minutinho, que o Pode pastor falar. Climério falou aqui, que estão perguntando onde vende o meu Isso. livro. Isso. Então, no Camará Shopping, na Livros e Cia, tem meu livro. Mas eu não sei como é que está funcionando agora com a pandemia. Então, assim, eu também tenho meu livro na minha casa. E algumas pessoas, quer dizer, muitas pessoas compraram esse livro comigo, sabe? Vindo pegar na portaria do meu condomínio. E aí, quem quiser, pode falar comigo no meu privado, no meu Instagram, que a gente pode combinar. Ótimo, ótimo Viu? mesmo, né? Sem Eu problema. ia. Pronto. Nessa questão, né, que eu acho que você falou da sua conversão, o importante é que o que eu vejo de muito importante aí também é que ela foi vamos dizer assim, a gente se converte, claro, naquele dia que a gente tomou a decisão de seguir mesmo, mas vai acontecendo Sim, coisas, não é isso? Gradualmente vai acontecendo coisas que vão falando a você, né? E você vai refletindo sobre aquilo. Foi o seu caso, né? Você foi refletindo eu vou sobre. até lhe dizer uma coisa. Durante esse período mais difícil da minha vida, que foram os 10 últimos anos, né? Uhum. 2010, meu pai foi para o home care, que na verdade foram 24 anos, né, de É, doença do meu pai, desde o início. Mas, assim, os 10 últimos anos é que foram os mais complicados, porque foi de home care, ele é acamado, eu tendo que abrir mão de muitas coisas. A minha juventude toda foi uma juventude de renúncia, é. né? E Uhum. aí, o que é que acontece? Nesse trajeto dificílimo, foi onde eu realmente conheci Jesus. Tá vendo? É. Foi, né? Nesse trajeto, como você disse, né? É, Jesus ali foi caminhando junto a você e falando junto comigo. ao teu Porque foi ali, coração. exato, porque foi ali Não que é? ocorreu o perdão, foi ali que ocorreu o resgate de relacionamento, foi Isso. ali que Aham. ocorreu todas as mágoas que eu um dia senti do meu pai, da minha mãe, coisa e tal, elas foram sendo transformadas. A partir do momento que eu vi meu pai acamado, é,
numa situação muito ruim, né? De dor, de sofrimento. Tudo que um dia aconteceu de triste na nossa relação foi apagado. Assim, claro que eu lembrava, mas eu não sofria mais, porque Sim, aquela isso. situação era muito mais forte do que Uhum. tudo que a gente tinha vivido, entendeu? Era exatamente assim. Eu vivi com meus pais uma troca de funções realmente muito forte. Eu me tornei mãe deles, eu não era filha mais, eu era mãe deles. Isso Realmente foi, inverte-se o papel. inverteu É, tudo. E depois eu vou voltar até esse assunto lá na frente, sobre essa questão, né, do seu cuidado, aí depois eu vou falar lá na frente. Mas, ô Ana, e qual foi o capítulo mais difícil? Porque você vai escrevendo, vai chegando, mas às vezes você vai tocar em partes da sua história que às vezes, poxa, essa é um pouco mais difícil. Não Não sei se teve. teve, não sei se Não, teve. Teve não, né? Porque uma não. vez que você já começou, É, não teve. Assim, o capítulo mais difícil de começar foi o último. sim. De começar. Por quê? Uhum. Porque eu decidi começá-lo quando eu estava no quarto do meu pai, olhando para ele, na cama, e ele não sabia mais quem eu era. Ali eu comecei a escrever o 10º capítulo, que fala sobre os ensinamentos do amor. Ali eu estava Sim. olhando para meu pai, sem ele saber quem eu era, mas eu nunca esqueci quem ele era. E é aquela coisa de o que realmente é o amor, né? Que até eu ouvindo uma história que o padre Fábio de Mello conta, que você descobre que é amado quando você tiver do seu lado alguém cuidando de você, mesmo que você não tenha mais nenhuma vantagem para dar àquela pessoa, nenhum benefício para dar àquela pessoa, entende? Porque assim, Uhum. quando você faz algo esperando uma troca ou esperando receber, não, eu vou fazer isso, mas lá na frente eu vou receber algo em troca dele ou dela, né? Eu acho que isso não é Isso. amor, né? Uhum. É Não é verdade. amor. Você está fazendo, mas você está fazendo com o objetivo de receber em troca, não é isso? Isso. Mas assim, Isso. quando você faz por alguém que não vai poder te dar nada, entende? É. E aí foi Nem um isso que eu sorriso, aprendi. né? Nem Foi um isso que eu sorriso, né, Ana? aprendi. E sabe assim, pastor, é isso que Jesus faz por nós. É Ele verdade. ama, ele ama, e a gente não pode dar nada em troca, porque É ele é, verdade. né? Ele Isso. é. Isso Então mesmo. a gente não tem nada para dar a ele, mas o amor dele é tão grande que apesar Uhum. de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, apesar de a gente não poder dar nada em troca, ele nos ama. Então assim, quando a gente consegue repetir esse amor, aquele amor sem interesse, aquele amor que você está renunciando e que você sabe que o que é que você vai receber de alguém que nem sabe quem você é, Isso. né? Ô, é verdade. Ô, Ana, outra coisa também é que aí vem dessa questão que você cuidou, né, do seu pai e depois você cuidou da sua Da mãe, minha mãe. né? Que é uma coisa que não está no livro, porque Não. afinal de contas, né? Até se espera uma segunda, É. o trajeto da dor e o amor dois, né? Nem a Porque morte do meu pai também está no livro. Ele foi escrito antes do meu pai isso falecer. então, quem sabe, né? Se for, né? Como você disse, É, aquela inspiração de Deus, né? Você possa é. escrever, espero, não é? E pode contar com a gente de novo. Mas o Uhum. que eu quero dizer é o seguinte: você cuidou do seu pai e você depois teve que cuidar da sua mãe e praticamente você cuidou dos dois até ao mesmo tempo. Sim, Eu me lembro, né, que você cuidava dos dois ao mesmo tempo, né? exato. Porque na medida que assim, seu pai já não reagia mais, estava em home care, sua mãe, por outro lado, caiu em depressão também, né? Já vinha Uhum. lutando com a depressão e você teve que cuidar dos dois ali Sim. diretamente. Agora, Ana, e quem cuidou de você? Porque é importante, o que eu quero falar é do cuidado com o cuidador. Sim, que é Entendeu importantíssimo. agora? É isso? Aí eu gostaria que você falasse sobre essa importância, né? Porque quem cuidou de você nesse momento, se teve, né, o cuidado, claro, teve o cuidado de Deus, mas a gente está falando de alguém que pudesse estar ali ao seu lado, não é? Te dando esse suporte emocional, psicológico, não é? De maneira que você pudesse, assim,
aliviar suas tensões e poder cuidar. Porque é tão Sim. importante, porque tem gente que cuida, mas não é cuidado. Aham. Eu acho que o mais difícil é quem cuida aceitar que precisa de cuidados, sabe? Porque quando a gente se dedica muito a cuidar, a gente está tão acostumado a cuidar que a gente não identifica que a gente também precisa de cuidados, porque a gente tem que ser Interessante isso. forte. É, a gente não identifica, não consegue identificar que a gente precisa ser cuidado. Então, a gente está tão ocupada, tá tão em meio àquilo ali, só cuidando, aí faz uma coisa, faz outra, fala com o médico, cuida de medicação, acompanha intercorrência, vê isso, vê aquilo, que tudo é tão corrido, tudo é tão. Uma coisa atropela a outra, uma coisa atropela a outra, que a gente não identifica que precisa ser cuidado. Entendeu? Aham. E quando alguém tenta te ajudar, não preciso. Hum. Sabe? É mais ou menos assim, não precisa, porque assim, você não conhece a história, você não conhece o dia a dia, você não conhece a situação. Então, assim, de repente só eu que posso fazer isso. Se você chegar, eu vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que dizer a você como é que é para fazer, então é melhor fazer. A Uhum. ideia é mais ou menos essa, entende? Parece que assim, aceitar ajuda naquele momento vai dar mais trabalho do que a gente já está tendo, entende? Sim. Muito É, importante isso, porque às vezes não se percebe, né? A pessoa está tão não, envolvida que não se percebe. exato. E é interessante que você colocou, porque eu acho que a pessoa ali está achando só eu sei fazer nesse Exato. momento, né? É, E eu posso fazer, não é é. verdade? E aí depois, né? Depois você É sente a exatamente, consequência, né? é tipo assim, só eu que sei fazer, só eu que conheço a história, só eu que sei os sintomas, eu identifico por um olhar, eu identifico Uhum. por um gesto, entendeu? Se eu chegar e ver, eu sei. Se outra pessoa chegar e olhar, vai dizer que tá tudo bem. Mas aí quando eu chego, eu digo, não, tá tudo bem, será que você não viu isso? Entende? Então você Entendo. acha assim que você não pode se ausentar da situação. Porque Uhum. quando você se ausenta, é como se você tivesse deixando aquela pessoa nas mãos de alguém que não vai saber identificar como você sabe. E eu me lembro que às vezes você conversava comigo nesse período e eu dizia assim, Ana, por que você não sai um pouquinho? Por que você não deixa um dos seus irmãos, tá lembrado, né? Um dos seus irmãos, você dizia, mas pastor, eles não sabem, só eu que posso ficar, só eu que posso, né? E aí eu vou lhe dizer mais uma coisa que a gente só reconhece depois. A gente acha que só a gente sabe fazer, mas a gente reclama porque os outros não ajudam. Entende? Entendi. Pronto. Entendi. É interessante, um sentimento paradoxal, né? Ambivalente, chamado É ambivalente, né? uma coisa tão tumultuada que a gente não sabe dizer. É assim, Aham. só eu que sei, mas assim, poxa, por que você não me ajuda? Eu estou me sentindo sobrecarregada, eu que faço tudo, eu que estou Uhum. renunciando, eu que estou deixando de viver minha vida, você vive a sua vida, você sai, você viaja, você passeia, e eu estou perdendo tudo. Tá certo, o que eu posso fazer? Ah, peraí, deixa eu ver, porque isso aqui só eu que sei. Entende? Interessante, é. É um É sentimento confuso. ambivalente. É. É muito confuso. Eu comparo assim a uma mãe que tem um bebê recém-nascido. Ela passa a noite sem dormir. Eu não sou mãe, né? Mas assim, eu passei várias noites sem dormir. Ela Uhum. passa a noite sem dormir. Ela tá super cansada, mas tipo assim, só eu que consigo. Outra pessoa que Isso. vier não vai fazer como eu. É tipo assim, só que o bebê ele vai crescer e vai se tornar independente. E no caso de quem cuida de alguém com a doença neurodegenerativa ou com outro tipo de doença que não tem cura, a pessoa não vai ficar curada. Então, só vai ficar Uhum. debilitada cada vez mais. Então, cada vez mais a gente vai estar mais sobrecarregada ainda. E Isso aí, quando mesmo. reconhecer? Quando os sintomas estão quase matando a gente, Uhum. entende? Entendo. Comigo, pelo menos, foi assim. Eu comecei a o quê? A não dormir, eu não conseguia comer direito, eu chorava por tudo. Se olhasse para mim, eu chorava. Se tocasse em mim, eu chorava. Se dissesse, você tá com cara feia, eu chorava. Se dissesse que eu tava bonita, eu chorava. Se qualquer coisa Uhum. que dissesse, eu chorava. Entendeu? Então, Entendi. assim, é aquela coisa que você não pode. Você não sabe o que é que tá acontecendo.
E aí eu passei a sentir um cansaço que eu não conseguia suportar. Era um peso, parecia que eu carregava um peso nas costas. Era difícil levantar de manhã, era difícil passar o restante do dia, tirava forças de onde não tinha. E eu começava a me sentir trêmula, não trêmula externamente, mas um tremor interno. Era como Uhum. se, sabe, aquela coisa assim, você vivia a sensação de ter um susto constantemente. O coração acelerava, né? O coração acelerava, você vai sentindo meio sufocada. E eu digo, pronto, meu Deus, agora eu vou morrer. Quem é que vai cuidar do meu pai e da minha mãe, né? Uhum. E Isso. aí você fica sem saber o que está acontecendo. Até que, no meu caso, eu fui para o médico que é dono da clínica que eu trabalhava, porque eu passei 2 noites assim. Me chamou muita atenção que eu passei 2 noites sem conseguir fechar os olhos. Meu olho não fechava. Meu pensamento não parava, não parava, não parava, não parava, não parava, não parava, não conseguia relaxar. E Uhum. aí eu disse, pronto, agora acabou o mundo, né? Eu nem durmo, nem consigo fechar os olhos. E aí o que é que eu faço? Aí quando eu fui para ele e comecei a relatar, ele fez os exames, fez alguns testes, coisa e tal, não sei o que, ele disse, você vai parar de trabalhar hoje, porque você está com esgotamento físico e emocional. Eu disse, não, eu não posso parar de trabalhar. Aí ele disse, pode sim, pode, porque eu estou dizendo que você vai parar e vai parar pelo menos uma semana. Uhum. Enfim, né? Aí foi. Daí ele disse, você precisa ir para um psiquiatra, porque o psiquiatra é que vai lhe ajudar melhor que eu. E aí, quando eu fui psiquiatra, aquela história, você vai tomar medicação. Eu digo, vou nada. Oxe, ou não. Tomar medicação, não. Vai, eu digo, vou nada. Vamos tentar. Eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir. Aí eu vou conseguir, e as coisas só piorando, piorando, piorando. Aí quando eu voltei, ela disse, Ana, a gente não tem mais como esperar. Porque ou você toma medicação, ou então o seu corpo não vai conseguir reagir, ou vai demorar muito para reagir. Eu já estava tendo crises de pânico e não sabia que era pânico, É. né? Porque eu Isso. imaginava pânico, aquela coisa que você não quer sair, que você tem medo, que isso, mas não é. É. Qualquer Isso. coisa que, né, dispare a, Isso. a ansiedade em você, É. né, já é um Exatamente. pânico. Aí eu disse, pelo amor de Deus, pronto, vou tomar, né? Uhum. Aí no primeiro dia que eu tomei o remédio, eu trabalhando, eu estava na clínica, eu disse, pronto. Aí comecei a sentir aqueles efeitos colaterais, né? É. E eu nunca tinha tomado remédio nenhum na vida. Aí eu liguei para minha médica, doutora, eu vou morrer, pelo amor de Deus, me ajude, que eu tô passando mal. Aí ela, não vai morrer não, eu não disse a você que tem esse efeito. Pronto, enfim, aí demora uns 15 dias, coisa e Isso. tal, vai melhorando, pronto. Então veio o equilíbrio químico e daí ela falou para eu ir para psicóloga, fazer terapia, Uhum. porque eu precisava trabalhar as causas, né? Ela Isso. sabia que eu estava dentro de um contexto muito difícil, que era um contexto real, mas que eu precisava trabalhar aquilo para que as emoções não me sufocassem como estavam sufocando e que meu corpo e minha mente realmente tinham atingido o limite. Aquela Uhum. coisa assim, a carga foi tão grande que não está conseguindo dar conta. E aí, Ô, Ana, e acima de tudo, Deus, né? Porque é isso, ele. com certeza. É verdade. E tem algumas pessoas aí que têm se identificado com a sua história, viu? Dizendo também que cuidou de uma mãe, de um parente e tal, tal, e que Pois vivenciou é. coisas semelhantes como você Tem Dinha vivenciou. aqui, Dinha tá aqui falando, Dinha cuidou É, da mãe dela, né, também. isso, ela está E falando aí. assim, no total, pastor, de 2010 até 2020, eu passei quase 10 anos sem dormir. É. Quase 10 anos sem saber o que era dormir a noite inteira, porque o meu sono Uhum. sempre era picotado. É. Isso traz um Né? desgaste muito grande, psicológico e Menino, físico, não, né? péssimo, É. péssimo. Se você não Né? dorme bem à noite, isso é preocupante. Mas aí o que é que a psiquiatra explicava? Ana, você, se não tivesse tomando a medicação, seria muito pior. Mas o que é que acontece? Isso. A situação externa, como é de muita tensão, de muito sofrimento e de muita dor, não te ajuda. Porque eu estava sempre em estado de alerta, né? Isso. Sempre esperando alguma intercorrência, sempre esperando uma notícia. O telefone tocava, eu já, né? Eu É. já dava aquele pulo. Depois que veio o Zap, se o Zap tocava mais de uma vez, eu já ia correndo. Até hoje, Jefferson brinca comigo. Preta, deixa esse celular.
Minha mãe faleceu agora em fevereiro. Até hoje, se o Zap toca tim, 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 eu corro. Eu ainda Uhum. não consegui, sabe? Isso Sei. aí. Mas o que acontece? É muito difícil. É muito difícil a gente admitir que precisa da ajuda. É muito difícil a gente aceitar a ajuda. É difícil a gente aceitar a medicação. Para mim, pelo menos foi. Apesar de eu ser da área de saúde, imagina para quem não é, né? Mas entender que só assim você vai conseguir. Só assim você tem um equilíbrio químico. E esse equilíbrio químico vai te ajudar a prosseguir, né? Isso Porque sem mesmo. isso fica complicado. E a terapia, que para mim foi fundamental. É. Porque como você tomava medicação e a medicação te ajudou a dormir um pouco mais, né? Aham, Porque você não sim, dormia, pelo menos você exato. começou a dormir um pouquinho. Mas o fator estressante não foi retirado, Não, que era o ambiente. exato. Né? Como você disse aí, tinha que ficar ligada o tempo todo. É, Né? Então, o fator estressante não foi retirado. Por isso que ficou é, difícil para você pegar no difícil. sono a noite inteira. É Ter um difícil. sono, né? Um sono. E difícil porque, assim, como eu falei esses dias, é uma luta interna dentro de uma luta externa, né? A luta É, externa, que estão os acontecimentos em volta da gente, as pessoas veem. Mas a nossa luta interna ninguém enxerga, só a gente, é verdade. É né? isso mesmo. Então você pode chegar e sorrir, mas só Deus e você sabe o que você está sentindo por dentro. Isso mesmo. Então, assim, é por isso que é muito complicado as pessoas rotularem, as pessoas criticarem, sabe? As pessoas colocarem na cabeça do outro que depressão é pecado, que você Uhum, está tendo isso. depressão porque você está em pecado, que se você orar, Deus vai lhe curar, que você não confia em Deus, a sua fé é tão pequena assim que você não confia, né? Então, Isso. para que você ir para o médico? Para que ir para o psiquiatra? Para que tomar remédio? Não tome remédio, não. Deus vai curar você, É né, verdade. pastor? Então, É. assim, isso dificulta muito, 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 muito. Dificulta demais, porque aí você que já se sente culpada, você que já resiste a um tratamento, chega alguém e te diz, não faça isso não, que sua fé está sendo pequena. Não faça Isso. isso, Isso né? mesmo. As pessoas se Então, assim, sentem menos crente, menos crente, exatamente. tem menos fé em Deus do que os outros. Onde está Deus na sua vida? Que você não Isso. está não tá indo em busca dele, Eu, né? eu digo que as pessoas que fazem isso prestam um desserviço tremendo ao próximo, entendeu? Exatamente. Aí me pergunto, você tem alguém em casa, essa pessoa está tendo um infarto, você não vai levar ela para o médico, para o hospital, para a urgência? Porque se você for levar é falta de fé, porque se você for levar é porque você está em pecado, ninguém pensa desse jeito, É, né? É exatamente. a mesma coisa. É a Isso, mesma coisa. Se você é hipertenso, você não vai tomar o remédio porque é falta de fé. Aí você morre porque você não tomou o remédio. exatamente. Então as pessoas precisam tirar isso da cabeça e ajudar aquelas que estão passando por essa situação. Se você conhece alguém que passa, então chega junto e diz, ó, Uhum. conta comigo, eu não sei como te ajudar, mas conta com a minha amizade, conta com as minhas orações, que eu estou aqui para o que você precisar. E aí, se você, né, conhece algum profissional, como é que eu posso ajudar tal pessoa, né? Eu acho que é assim que a gente tem que viver e não apontar o dedo, porque aí é complicado. Isso mesmo. Eu vi, inclusive, uma fala sua no Instagram, eu acho que foi o de ontem, se não me falha a memória, falando sobre depressão. Não sei se Sim, foi o de ontem ou foi de quarta. foi. Né? Você falando sobre depressão. Foi. Como é que você lida com a depressão, Ana? Porque tem tanta gente que tem uma resistência tão grande, certo? Uhum. A E tem tomar vergonha de tem falar, né, pastor? vergonha de falar, tem gente que tem vergonha de falar, tem gente que resiste, como você falou agora, à medicação, resiste à psicoterapia. Eu tenho clientes que eles tomam e quando um outro crente sabe, faz isso aí que fizeram com você, assim, ah, por que você vai tomar isso? Psicólogo e psiquiatra sabe o que é que está fazendo, não sei o que, É. tal. Como é que você lidou com a depressão, que é algo que tem se manifestado muito, inclusive a doença é considerada a doença do século, né? Uhum. Pastor, assim, no início eu não aceitava dizer que eu tinha depressão, como todo mundo. É, Então, assim, é por isso que eu falo, é uma reação normal,
sabe? Isso, é Reação normal. normal. Quando o médico falou para mim, você está com esgotamento físico e emocional, eu achei o nome tão bonito que toda vez que me perguntavam, aí eu dizia, não, eu tenho esgotamento físico e emocional. Não falava depressão, né? Porque depressão já todo mundo já sabia o que era, mas talvez esgotamento físico e emocional alguém pudesse dizer, eita, né? Ela trabalhou tanto que, né? De Isso. repente, né? Enfim, a gente vai procurando alguns esconderijos, né? Mas fazendo terapia, né? Uhum. Trabalhando coisas que aconteceram na minha vida lá atrás, que eu nem imaginava que podia disparar determinadas emoções em mim através de sentimentos atuais, né? Porque, Uhum. assim, alguns fatores atuais, eles despertam emoções que foram iniciadas lá atrás e a gente não sabe, né? E através da terapia, a gente vai descobrir aonde começou e vai tratando, né? Vai Isso. tratando e aí Uhum. hoje você pode passar por uma situação que antes de você fazer terapia te despertava algum sentimento ou sensação ruim, mas que depois da terapia você vai aprendendo a lidar melhor com aquilo. E uma coisa muito importante que me fez assim não ter vergonha nenhuma. E hoje eu falo, eu posto, eu não tenho vergonha de dizer que ainda tomo medicação, que ainda faço Sim. tratamento, que eu ainda preciso. Sabe por quê? A partir do momento que o meu relacionamento com Deus me levou a entender que Deus sabe quem eu sou, Isso. sabe? E eu, como filha de Deus, eu sou filha dele. Independente do que as pessoas achem de mim ou das opiniões que as pessoas tenham ao meu respeito, ele sabe quem eu sou. Então, a partir do momento que a gente assume a identidade, a nossa identidade, eu sou Ana Tereza, eu sou filha de Deus, ele sabe quem eu sou, a gente não permite mais que os comentários negativos das pessoas atinjam a gente, Isso. sabe? Porque Aham. a partir dessa identidade nossa, as pessoas conseguem nos atingir, talvez quando a gente não reconhece quem a gente é. Não que reconhecer quem a gente é não é dizer eu sou melhor do que fulano, não. É só se reconhecer, Isso. sabe? É só saber quem você é. Então, você vive sua história, você sabe as lutas que você enfrenta, você sabe os desafios que fazem parte da sua vida. E as pessoas que estão fora, elas não sabem. Então, Uhum. assim, é viver a vida. Eu passei a viver a minha vida sabendo dos meus desafios, sabendo do que eu estava enfrentando na minha família, sabendo do que eu estava enfrentando em casa. E, assim, sem que as pessoas precisassem saber. As pessoas, a maioria das pessoas não sabiam, sabe? Não sabiam. O senhor sabe que eu passei, que eu tive que parar de ir para os cultos, né? Uhum. Por conta da situação difícil que estava. Eu até conversei isso com o senhor. Aham. E aí eu fui no bairro Novo e encontrei uma pessoa da igreja. E a pessoa da igreja olhou para mim e disse: nunca mais eu lhe vi. Volte para Jesus, viu? Eu digo, Meu meu Deus. Jesus Salvador. Eu digo, irmão, eu estou bem, obrigada por ter perguntado, viu? Exatamente. Ou seja, a pessoa já vai logo julgando o outro, né? Pelo Já amor vai de logo Deus, julgando. pastor, sabe nada da Minha minha querida, vida. exatamente, nunca mais lhe Nunca mais lhe vi, né? vi. O que é que aconteceu? Tá tudo bem com Isso. você? Eu Isso, digo, mas isso. menino, vai procurar o que fazer. Ô, Ana, olha, é o seguinte, E aí tem, eu deixo tem, um alerta também para as pessoas, isso, né, é pastor? Então, verdade, vamos é verdade. aprender a não julgar, vamos aprender. Isso, Se você está sentindo falta de alguém, principalmente numa igreja grande, né, que às vezes isso. não dá para você saber quem está ali, quem não está, mas se você é mais próximo e está sentindo Uhum, falta, procura saber como é que essa pessoa está. Porque muitas vezes a exatamente. gente está passando por uma situação complicada, mas a gente não pede socorro, É verdade. É, né? A gente exatamente. tá ali, e aí vai quando pode, quando não pode, não Isso, vai. E assim, isso, o importante é o quê, pastor? O importante é a nossa relação com Deus. É o que a gente isso, tem vivido. Se a gente tem vivido o que Jesus nos ensina, se a gente tem feito o que é correto, o que agrada a Deus, vamos em frente.
independente das pessoas falarem mal. Uhum. Então, Isso é mesmo. seguir, é prosseguir. Isso mesmo. Olha, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que vai ser, talvez, vai depender da sua resposta, que falta aí 5 minutos, né? Eu acho que é melhor eu encerrar agora e retornar, né? O que é que É você acha? melhor, né? É melhor. Porque você fica com mais liberdade de falar e não cortar o seu pensamento. Certo. Então, gente, a gente vai dar uma parada aqui, mas vai voltar, viu? 2 minutinhos só.